Olá, tudo bem? Quanto tempo que eu não fazia um podcast? Eu recém saí de uma live que eu estava falando sobre um assunto muito importante, que é sobre crenças. Aí eu pensei, cara, por que não transferir esse conteúdo para um podcast? Otimizar o meu tempo, a minha energia. Aí corri lá no meu quarto, peguei o microfone, sentei aqui na cozinha agora do meu apartamento, preparei um café bacana e vamos falar um pouco sobre crenças. Sempre que pensamos sobre uma possível mudança em nossas vidas, nós normalmente pensamos sobre os objetivos, sobre os resultados que desejamos criar, de como seria a nossa nova realidade após ter conquistado esse resultado. E apesar de termos esse desejo presente em um nível mais profundo da nossa mente, nós raramente pensamos sobre as coisas que nos impedem de seguirmos em frente. Eu sempre me questionava por que eu tinha tantos desejos, mas não conseguia entender o porquê eu não entrava em ação. Eu não entendia o porquê deixava os meus objetivos sempre para depois. E às vezes só de pensar nas coisas que eu sempre desejei viver, eu me enxergava muito pequeno em relação a tudo isso. E é incrível como nós somos programados para nos comparar com tudo e com todos. Eu enxergava outras pessoas vivendo um cenário de vida que eu sempre sonhei viver e pensava, cara, que cara sortudo, esse deu sorte na vida. E mesmo sabendo que todos nós estamos a um passo de tomar uma decisão para começar a caminhar em direção a algo muito maior, eu lá no fundo eu não conseguia acreditar que isso era possível. E aquele tipo de pensamento, cara, se eu quiser eu consigo, um dia vai rolar. Mas apenas querer não é o suficiente se não mudarmos tudo aquilo que acontece dentro de nós. Hoje eu entendo que tudo na vida tem um valor neutro e as coisas apenas são. E quem determina se algo é pequeno ou grande para nós viver somos nós mesmos. E apesar de nós termos essa liberdade em dar um significado para tudo isso, as nossas ideias estão a todo momento sendo moldadas pelas nossas crenças. O nosso atual condicionamento irá influenciar na nossa percepção sobre as coisas que nos cercam, assim como o nosso passado e futuro. E isso é fácil de ser percebido quando nós tentamos usar nossa imaginação para nos projetar em um cenário de vida que gostaríamos de viver. Parece algo tão difícil darmos aquela clareza, e só por imaginarmos em algo que parece impossível de nós viver, a nossa imaginação fica totalmente limitada, ao ponto de sentirmos um grande desconforto apenas por pensar nessas coisas. Em questão de pouco tempo, até mesmo minutos ou segundos, nós retornamos aos nossos atuais padrões de pensamentos. Mas por que será que não investimos tempo necessário para identificarmos essas crenças? Por que será que nós conseguimos nos limitar tanto ao ponto de não querermos encarar as nossas verdades? Uma grande parte das nossas atuais crenças foram estabelecidas em nossas vidas ainda na infância. O problema é que naquela época nós não tínhamos a habilidade de filtrar essas informações que chegavam até nós. E facilmente aceitamos elas como verdadeiras. E como crescemos enxergando o mundo a partir dessas crenças e hoje existe uma grande identificação com elas, acreditamos que somos quem hoje somos e é assim que o mundo funciona para nós. E o que não percebemos é que estamos a todo momento vivendo em um estado de hipnose impostos por essas nossas crenças. E qual é uma prova disso? Por exemplo, como é que você iria agir se o seu filho ou filha, um amigo seu, perguntasse para você se você topa dar um rolê no exterior por um mês, ou fazer aquela viagem assim incrível pelo Brasil apenas por um mês, durante as férias? O que você pensaria em relação a isso? Qual é o primeiro pensamento assim, que vem para você automaticamente? O primeiro pensamento que chega para você, aquele forte automático, é uma projeção de uma crença. E quanto mais pensarmos, interagirmos com esses pensamentos e sentimentos, mais iremos encontrar evidências que tudo isso que pensamos é uma verdade absoluta. E mais esses pensamentos e crenças mais se consolidam dentro do nosso atual condicionamento. Agora imagina por quanto tempo do nosso dia estamos a todo momento sendo guiados pelas nossas crenças e raramente
prestamos atenção nelas. E muito menos questionamos se essas coisas que acreditamos sobre nós mesmos devem fazer parte de nossas vidas ou não. E pior ainda, se essas crenças irão nos deixar cada vez mais próximos ou distantes dos nossos objetivos. Eu quero dizer que estamos a todo momento contando uma historinha sobre nós mesmos. E essa historinha se repete por muitos anos. E como sabemos disso? Basta olharmos para os nossos atuais resultados. Os nossos atuais resultados não mentem. Aliás, eles revelam muita coisa sobre quem somos. Mas às vezes é mais fácil terceirizarmos a culpa a alguém, pois isso é uma forma de encontrarmos consolo pelos nossos atuais resultados. Portanto, para que o ajuste da autoimagem seja possível, nós primeiro devemos saber mais sobre quem somos, buscar pelo autoconhecimento. E na minha opinião, o melhor lugar para começarmos é pelas nossas crenças. Então, o que nós temos que fazer aqui é realmente fazer uma análise sobre as nossas crenças, tanto crenças de natureza limitantes ou expansivas. É importante lembrarmos que a maioria das nossas crenças herdamos dos nossos pais, familiares, pessoas ao nosso redor, na escola, de amigos. Elas são um produto do nosso passado. E está tudo bem, porque todos nós passamos por isso, não existe uma exceção. Portanto, eu poderia dizer que somos um produto do nosso meio, pois as pessoas estão a todo momento projetando as suas crenças em nossas vidas. E se não prestarmos atenção nas informações que chegam até nós, será muito provável que iremos adotar ideias que não fazem sentido algum para nós. Então, fazer uma lista das nossas crenças é algo essencial. Crenças expansivas e limitantes. Às vezes a gente tem essa tendência de focar apenas nas coisas que são negativas sobre nós. Mas nós temos que saber o que existe de bom em nós. Quais são as crenças expansivas, quais são as coisas que eu acredito sobre mim mesmo, que me deixa mais próximo do meu objetivo, que me dá orgulho de ser quem hoje eu sou. Aliás, quando começamos a focar mais nos nossos atributos, qualidades, do que há de bom em nós, nós começamos de alguma forma a desenvolver o amor próprio, começamos a valorizar mais quem realmente somos. A segunda coisa é que nós devemos realmente prestar atenção na natureza do nosso diálogo interno. O que seu diálogo interno diz sobre si mesmo? Por trás de cada palavra existe uma crença. Por exemplo, se talvez alguém convide você para fazer algo que você acredita que esteja fora do seu alcance, qual é a primeira palavra que vem para você? Não consigo, não vai dar, não tenho dinheiro, não posso, esse ano não vai dar. Então tu perceba que esses pensamentos foram moldados por alguma crença. E se você for lá nessa crença, você vai identificar qual é a crença que está por trás disso. O meu filho falou para mim esses dias: pai, vamos fazer uma viagem pelos Estados Unidos o ano que vem. E de uma forma bem consciente veio aquele pensamento assim: será que vai dar? O pensamento é: será que vai dar? Mas qual é a crença que está por trás disso? De capacidade, de eu ser merecedor, de eu ser bom o suficiente de conseguir proporcionar isso para mim e para o meu filho? Então, por trás de toda palavra, de todo o nosso diálogo interno, existe uma crença. Então, nós temos que prestar muita atenção no que estamos falando com nós mesmos a todo tempo. A terceira coisa é que você identifique eventos e evidências do passado que contribuíram para formações dessas crenças. Eu, por exemplo, cresci com uma ideia que eu era mediano em tudo que eu fazia. Meus professores falavam que eu era terrível em matemática, que eu era terrível na capoeira, que eu era terrível naquilo. E obviamente, como eu comecei a acreditar nessas crenças que eles colocaram na minha cabeça, os meus resultados começaram a refletir exatamente aquilo que eles me falaram e tudo aquilo que eu comecei a acreditar. Talvez você não vá conseguir identificar um evento do passado, porque talvez em algum momento, quando você era muito novinho lá, 1, 2 anos de idade, talvez 3, algum de seus pais ou amigos colocou alguma coisa na sua cabeça e você acreditou. E como você não tinha a habilidade de filtrar essas informações, porque você era muito jovem, você de uma forma inconsciente aceitou elas como verdadeiras. E agora elas fazem parte da sua vida e elas moldam as suas ações e criam os seus resultados. Se você não conseguir identificar algum evento ou evidência, não tem problema. Desde que você tenha conhecimento que essa crença está presente em sua vida
e que ela não está, de alguma forma, lhe proporcionando resultados positivos. A quarta coisa que temos que fazer é buscar por um confronto de evidências. É encontrar nas nossas memórias eventos e evidências que apontam experiências contrárias às nossas atuais crenças limitantes. Eu, por exemplo, sempre pensei que eu fosse uma pessoa mediana, porém, eu saí do Brasil em 2004, vim morar na Inglaterra, morei em Londres por 11 anos, hoje eu moro na Escócia. Depois de 4 anos em Londres, eu tomei a decisão que eu iria parar de me relacionar com a comunidade brasileira, não porque eu tenho algo contra eles, é porque eu queria realmente viver na Inglaterra, eu queria poder falar inglês fluentemente, eu queria poder fazer uma universidade, eu queria poder fazer parte do ciclo britânico. E foi o que eu fiz. Consegui morar em uma casa apenas com ingleses, suecos, australianas, e nessa casa foi onde eu comecei a aprender a falar a língua verdadeiramente. Aí encontrei a mãe do meu filho, que é inglesa, aprendi a falar inglês, entrei na universidade, me formei na Universidade Metropolitana de Londres, consegui um emprego fora da minha área de administração, mas trabalhei no emprego de gerente do nightclub mais bem paparicados de Londres, trabalhei com muitos famosos de Hollywood, galera da música, e eu pensei, cara, olha o que eu fiz, saí do Brasil, 2004, me formei na Inglaterra, tive trabalhos incríveis, me relacionei com pessoas incríveis, e hoje eu estou me limitando em poder abrir a academia da autoimagem, achar que eu não sou capaz de gravar um vídeo, de fazer um podcast, de ensinar pessoas. Então, como assim? Como é que eu criei um resultado tão incrível na minha vida e agora eu estou me limitando, acreditando que eu não sou capaz de fazer algo diferente? Então tu percebe que a gente está todo momento nos limitando, mesmo que a gente tenha evidências do passado que confirmem que nós fomos capazes alguma vez. Tem várias pessoas que eu treino que começaram em empresas com um cargo muito básico, um cargo de entrada, sabe? Um cargo assim de, talvez trabalham no Xerox, pessoas viraram diretores. E as pessoas, quando querem fazer uma transição de carreira, elas acham que elas não são capazes. Eu falei, cara, olha o que tu fez na tua vida. Tu saiu de um resultado totalmente assim, sabe? Você começou lá de baixo e alcançou um resultado inacreditável e hoje você continua acreditando que você não é capaz. Então nós temos que buscar por essas contradições. Buscar por evidências que contrariam as nossas crenças limitantes. E o quinto passo, que eu acho que é extremamente importante, é nós ressignificarmos o nosso passado. É impossível voltar no passado e modificar os fatos, mas os fatos são apenas fatos, fatos são neutros. O que cria essas crenças, esses sentimentos de incapacidade é a historinha que nós contamos em relação a esses fatos. Eu, por exemplo, eu fui um péssimo aluno, fui uma pessoa que fui expulso de uma escola uma vez por mau comportamento. E eu pensava, cara, como é que eu vou poder ensinar a galera sobre um assunto tão importante se eu fui um péssimo aluno? Então eu tive que voltar no meu passado e pensar, cara, eu fui um péssimo aluno porque eu era imaturo, talvez eu não tenha tido o direcionamento que eu precisava, não estou culpando meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam para mim, dentro das habilidades que eles tinham naquela época. Eu estou falando de 1980, 1990, então foi uma outra geração, outro aprendizado, e se você vem daquela época, você sabe exatamente o que eu estou falando. Nós fomos educados de uma forma totalmente diferente, que hoje em dia não acontece, mas foi uma evolução que acontece no mundo. Então eu tive que voltar no meu passado e falar, cara, eu fui um péssimo aluno porque eu não me apaixonei pelos estudos, os professores não tinham a habilidade, ainda não têm a habilidade de fazer com que os alunos se apaixonem por uma matéria, se apaixonem pela vida. Então tem várias coisas assim que eu tive que voltar no meu passado para poder ressignificar, dar um novo significado para poder seguir em frente. Então lembre-se que tudo o que acontece é um fato, e a história que você conta em relação a esse fato, a ficção que você cria em relação a esse fato, vai gerar uma carga emocional, e quanto mais você se identifica com essa carga emocional, mais você começa a abraçá-la e acreditar que ela faz parte da pessoa que você hoje é. Tá bom, pessoal? Então, essa foi umas ideias que eu quis compartilhar com vocês hoje aqui. Eu espero que tenham gostado. E se você não me segue ainda no Instagram, procura lá por diego.d.mes, que eu tenho muito conteúdo, tô fazendo lives agora semanalmente. Estou compartilhando muitos conteúdos.
E se você não faz parte ainda da Academia da Autoimagem, eu não tenho ideia do que você está fazendo. As inscrições deverão estar acontecendo agora no final de novembro, começo de dezembro. Então tem muita coisa bacana esperando por você lá dentro. E tudo isso que eu compartilhei com você aqui nesse podcast, a gente explora de uma forma muito mais aprofundada. Então é que eu tenho certeza, quando você começa a mudar a forma que você enxerga a si mesmo, as suas ações mudam e, consequentemente, e os seus resultados. E lembre-se de uma coisa, não é a pessoa que você hoje é o responsável por não ir em busca dos seus sonhos. É a pessoa que você não acredita ser. E talvez as coisas que você queira conquistar em sua vida, talvez sejam impossíveis para a versão da pessoa que você hoje é, mas jamais serão impossíveis para a versão da pessoa que você deverá se tornar para alcançá-las, tá bom? Sucesso para você e nos falamos logo mais. Tchau, tchau!